A paz do Senhor Jesus, aos amados irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus, te convido para a palavra de Deus nesta manhã. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25, ou capítulo de número 28, e o versículo de número 5. Mas o anjo respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Nesse momento quero meditar com você o tema Não tenhais medo. A Bíblia diz em Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 30 e 31, quando o texto de Mateus 14 fala que Jesus vem andando por cima das águas e os discípulos se desesperam, e Marcos escreve o mesmo texto dizendo que eles ficaram com medo, acharam que fosse um fantasma, pois um homem andando em cima das águas não é normal. Ainda mais que eles estavam possuídos pelo medo, o desespero e o desequilíbrio, pois estavam na tempestade já há cerca de 8 horas e não podia fazer absolutamente nada. Mas Jesus se apresenta, se identifica, e Pedro, no capítulo 14 de Mateus, fala: Se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Jesus disse: Vem. E Pedro vai e começa a andar por cima das águas. Mas a Bíblia diz no versículo 30 que quando ele começou a andar, sentiu o vento forte. E certamente Pedro começou a refletir: eu sou homem, eu não tenho nenhuma possibilidade de estar andando por cima de água. Então, quando ele começou a sentir o vento forte, começou a duvidar, a ter medo, afundou. Clamou Jesus, por misericórdia, estendeu as mãos, tirou-lo do desespero e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Mas, seguindo aqui o tema, não tenhais medo. Em primeiro lugar, um problema. Capítulo 16, versículo 3 de Marcos, relata esse mesmo episódio onde as mulheres estão indo ungir, perfumar o corpo do Senhor Jesus. Elas têm um problema a ser resolvido. Qual é esse problema? O problema delas era uma pedra. Naquele tempo não sepultava as pessoas como se sepulta hoje. Colocava na cova, no buraco, e vinha com a pedra, colocava em cima. Então já é o segundo texto que confirma essa verdade. O outro é o capítulo 11 de de João, onde se fala da ressurreição de Lázaro. E no versículo 39, Jesus disse: Tirai a pedra. A questão das mulheres era a pedra. Imagine que Marcos capítulo 16, versículo 4, fala que a pedra era pesada. Então as mulheres pensaram: e agora? A gente é mulher, não temos forças, e como vamos tirar essa pedra? Olha aí, como a Bíblia é tremenda. A gente vai falando, o Espírito Santo vai testificando na mente da gente os textos bíblicos. Teve uma época também que tinha que tirar uma pedra para dar de beber aos animais. Quando Raquel encontrou-se com Jacó, que quer juntar muita gente para conseguir tirar a pedra. Então a pedra no sepulcro de Jesus era um problema que as mulheres tinham em mente. Porém, quando ela chega lá, a pedra já é removida, Marcos capítulo 6, versículo 4 ao 6, e tem um jovem com a roupa tão branca, e a mesma coisa que Marcos escreve no capítulo 16, Mateus escreve no capítulo
28 dos seus livros. E todos dois testificam a mesma coisa. Qual? É que o anjo estava com a roupa branca como a neve. Mateus disse que o anjo apareceu como um relâmpago. Aí você imagina como é um relâmpago. Ontem, por exemplo, sábado, dia 10/12, hoje é 11/12, ontem foi 10/12. Estava fazendo a programação da rádio e deu um relâmpago. Não viu o relâmpago, é lógico, no estúdio da rádio, mas na hora do relâmpago parou tudo. Aí eu tava com fone de ouvido, deu aquele pipoco no meu ouvido e parou. E eu falei, eita, vou levar um choque aqui agora. Pensei até que tivesse caído alguma coisa com relação à tempestade. Mas o anjo, ele aparece como relâmpago. Outra observação que a gente faz aí em Mateus, capítulo 28, versículo 3 ao 5, é o medo dos guardas. Você já viu a postura de um guarda? Talvez eu estou falando até para um guarda nessa mensagem através do canal aí, PB Eufrásio Bonfim, tá aí no YouTube, né? Essa mensagem vai ficar aí. E a gente vê as posturas dos guardas. Porém, esses aqui perderam a postura. Ficaram com medo, que a Bíblia diz que ficaram como mortos. Então não foi muito fácil para os guardas. Então, segundo, o que o medo nos faz? O medo nos faz duvidar da promessa de Deus. Mateus não. Você vai ver lá em Números capítulo 13, versículo 31. Primeiro, dizia não podemos. Números 13 e 31. Quantas vezes a gente disse isso, hein? Principalmente quando a gente está com medo. A gente já diz logo a primeira coisa que vem na nossa mente, não posso. Isso aqui é coisa grande demais para mim. Segundo, considerava o inimigo grande, versículo 31 e o versículo 33. Terceiro, despreza as promessas de Deus, capítulo 13 de Números, versículo 32. Eles estavam tão possuídos de medo que começou a colocar até defeito. Você já viu o exagero de uma pessoa que está com medo? Aí me veio à mente, né, até porque a gente morava no município de Conquista, na Fazenda Barrocas, e naquele tempo eu bebia uma cachaça que só Jesus tem misericórdia de mim. Tinha saído lá com 17 para 18 anos. A gente chegou lá, eu tinha 16, e foi lá que eu voltei a beber cachaça. A gente foi criado numa família de pessoas alcoólatras, mas Deus, por misericórdia, me tirou desse vício. Eu consegui, uma vez que minha mãe e meu pai foram para São Paulo, quando retornou, eu fiquei com a minha avó e minha avó proibiu de beber, proibiu de eu beber. E aí eu consegui me libertar, só que nos 16 anos, na adolescência, eu voltei de novo. E aí nesses anos que eu passei lá na Barroca, é pra você ver como o vício oprime. Mesmo indo com os colegas que também bebia, chegava uma hora que os meninos iam embora e eu era viciado em snook e bebida alcoólica. Os meninos iam embora e eu ficava. E aí Aí quando eu ia embora, eu dizia, enche um copo de cachaça aí pra mim. Aí o dono da venda, o dono do bar, enchia, sarrafiava o copo, eu virava e descia. Oh, meu Deus. Quando eu via uma bananeira balançando assim, eu dizia, é um defunto. E defunto aparece pra gente, presbítero Frase? Não. Quem morreu não tem mais acesso a esse mundo. Agora tudo na gente depende do que a gente é ensinado. Eu fui ensinado que quem morre volta para aparecer a gente e tal. E aí esses ensinamentos. Aí quando eu via a bananeira balançando, dizia um defunto. Aí vinha, chegava a arrepiar o cabelo e aquele medo.
Chegava perto, era um pé de banana. E aí ia seguindo. Então, o desespero